Olá a todos, agradeço a vossa presença. Faz este ano 20 anos que conheço o Miguel, desde o tempo da faculdade e, portanto, é com muito gosto estar aqui com ele, de louvar sempre esta iniciativa que o Miguel teve desde o tempo de vôlei, que não sabíamos como é que ele conseguia, mas ele conseguia jogar vôlei, jogar na equipa nacional, fazer os treinos, estágios e estava sempre pronto para tudo. Portanto, aqui o meu obrigado. Normalmente os cirurgiões são sempre um bocadinho os patinhos feios. Acho que existe aqui um grande mito acerca da cirurgia da coluna. Eu parto também aqui, esta apresentação foi a pensar numa conversa que eu tive com o Edgar, nos anos do Miguel, ele disse, eu admiro os cirurgiões de coluna, ou quem tem a coragem aqui para a cirurgia de coluna, porque aquilo que eu assisto na minha consulta, os resultados são tão maus, não sei como é que vocês aguentam essa pressão. E eu disse-lhe que a minha visão é um bocadinho diferente. Eu acho que a cirurgia de coluna, como tudo o resto, evoluiu ao longo dos anos e acho também que as indicações, acho que o diagnóstico é o chave para o sucesso. Acho que se fizermos uma má indicação e não tivermos em conta tudo aquilo que já foi falado esta tarde, acho que vamos ter com certeza um insucesso e depois a cirurgia da coluna é algo que não dá para voltar para trás, não é? E é isso que nós temos que pensar e, portanto, quando propomos alguém para a cirurgia, temos que perceber que a partir daquele momento o doente é nosso e vamos ter que arcar com muitas consequências que não dá para voltar para trás. Nem dá para ter aquilo que o Edgar está a dizer, olha, se o nosso tratamento não resultar, vamos então falar com o cirurgião e ver se temos alguma opção. Portanto, eu vou falar muito sinceramente das principais queixas que nós recebemos numa consulta de coluna, são consultas pesadas. Aqui um aspecto muito importante e acho que nós esquecemos muitas vezes é o componente psíquico destes doentes, que já foi falado, e quando nós não percebemos podemos estar a entrar numa grandalhada, ou seja, até pode ter alguns sintomas, alguma imagem compatível com algo cirúrgico, mas se não percebemos o psíquico do doente podemos estar a entrar aqui numa grandalhada. Quando é que eu acho, na minha opinião, que devemos avançar para uma cirurgia e falar dos 3 principais tipos de patologias cirúrgicas que nós podemos tratar e, no fim, só algumas frases que eu ouço com frequência na consulta, não só dos doentes, mesmo de alguns colegas, desde outros profissionais de saúde. Portanto, nós basicamente, aqui está muito claro, mas basicamente temos um doente com dor lombar e temos que logo na nossa cabeça pensar em 3 grandes eixos. Se temos numa dor lombar mecânica, se estamos numa dor com um componente radicular ou se estamos aqui numa dor com um componente mais nociceptivo. Como também já foi dito, a coluna temos várias fontes possíveis de dor, desde causas mais miofaciais, musculares, desde a parte das facetas articulares, também um síndrome muito importante, desde a parte do disco ou da parte vertebral, como desde as fraturas, alterações das plataformas vertebrais, até depois à parte mais nobre, que são efetivamente as estruturas neurais, as raízes nervosas ou do saco dural. No entanto, o que é verdade também é que 80% a 90% dos casos não existe uma etiologia definida e, portanto, quando não temos etiologia é sempre muito difícil ter um target cirúrgico. E, como vamos ver, é sempre uma contraindicação para avançar para a cirurgia. Aqui neste exemplo gráfico dá para perceber que só existe ali uma pequena percentagem em que nós conseguimos definir uma causa objetiva para a dor. Também muito importante é nós percebermos a anatomia e eu aqui gostava de ressalvar um aspecto que nós também nos esquecemos muitas vezes, é que para nós é natural, vemos uma pessoa de 60 anos com cabelos brancos e com umas rugas, mas depois achamos que a coluna não pode apresentar ali alterações normais do avançado da idade. Nomeadamente, aqui vemos vários graus de discopatia e muitas vezes também temos que perceber que temos indivíduos de 20 e 30 anos que têm já algumas alterações discais, mas isso também acontece a pessoas de 20 e 30 anos que quase não têm cabelo, têm muitas brancas e, portanto, acho que não devemos interpretar isso como uma anormalidade ou como algo patológico. Outro aspecto também muito importante que eu gostava de ressalvar, e penso que já falou aqui a Inês, que é, acho que o termo mais comumente usado em medicina e da minha ótica errada e que leva muitas vezes à confusão das pessoas é o termo de hérnia discal. Todos nós recebemos na consulta pacientes a dizer que têm 2 hérnias, 3 hérnias, 6 hérnias
e que já tiveram hérnias há 20 anos, há 30 anos e acham que todo o problema dele vem de uma hérnia. Porquê? Por culpa nossa, por culpa para tentarmos facilitar com uma linguagem que as pessoas entendam mais facilmente, chamamos hérnias a coisas que não são hérnias, mas o termo hérnia é algo que fica muito no ouvido das pessoas e as pessoas, quando falam em hérnia, ficam logo assustadas, acharem que têm que ser operadas e que têm algo muito grave. E temos muitos pacientes em que eu digo, não, você não tem bem uma hérnia, você tem aqui alterações de desgaste. Então doutor, então não tenho uma hérnia, então está tudo bem. Pode estar com várias outras alterações e até alterações graves, mas se não tem uma hérnia, está tudo bem. E acho que é importante termos algum cuidado nos termos em que utilizamos. Portanto, uma hérnia, propriamente também já foi apresentado, é quando temos uma extrusão do material do disco pulposo para dentro do canal e que pode comprimir as raízes nervosas. Outro aspecto muito importante e que também já foi focado aqui, mas é importante ressalvar. Porquê? Porque muitas vezes os pacientes, e hoje em dia com acesso aos telemóveis, aos relatórios dos exames, da TAC e da ressonância, ficam muito assustados porque vêm lá em cada um dos níveis. Eu tenho uma hérnia em L2, L3, L4, L5, ou uma protusão, uma possível compressão, e as pessoas ficam muito assustadas a acharem que estão quase a preparar ali o caixão porque já não passam desta. E ficam muito assustados porquê? Porque acham que cada uma dessas alterações vai ter uma repercussão clínica, o que não é verdade, como há vários estudos que mostram que à medida que a idade avança, existem numa população assintomática um aumento da prevalência destas alterações e portanto, o facto de termos estas alterações não existe necessariamente uma correlação sintomática e, portanto, não podemos valorizar. Outra coisa também muito importante é que mesmo pacientes com alterações importantes do ponto de vista imagiológico podem estar perfeitamente a participar neste jogging diário ou semanal com os seus parceiros e estarem perfeitamente bem com zero de queixas. Outro aspecto também muito importante é nós percebemos que grande parte da patogénese da patologia da coluna encontra-se no disco, que pode dar origem desde a hérnias, alterações facetárias com espondilose, ao próprio colapso discal com alterações das plataformas vertebrais e possível fonte de dor, ou até mesmo alterações de instabilidade. Portanto, para mim, a chave no tratamento da patologia da coluna, e acho que é a chave para o sucesso e a chave para termos menos complicações cirúrgicas, é fazermos um correto diagnóstico, em que, por um lado, temos que perceber as queixas do paciente, fazer uma boa história clínica. Outra coisa impressionante que eu tenho pacientes que ficam muitas vezes admirados de eles fazer o exame físico, já foram não sei quantas consultas, vêm com 4 ou 5 ressonâncias e nunca ninguém lhes pôs a mão. Muitas vezes aqui é muito importante nós fazermos o diagnóstico diferencial, nomeadamente com a patologia da anca ou com síndromes mais miofasciais e facetárias, porque há muitos pacientes que confundem a dor radicular com uma dor mais miofascial com irradiação para a face posterior ou até mecanismos de compensação do desequilíbrio sagital em que tem toda a cadeia posterior a tentar compensar a postura e que não é propriamente a patologia da coluna que está em causa, mas sim todos estes mecanismos e que são subvalorizados. Portanto, se nos fixarmos apenas na imagem e numas possíveis compressões radiculares, com certeza que não vamos tratar corretamente e vamos ter problemas daí. Nunca nos esquecemos destas alterações gerativas que são normais com o avançar da idade e, portanto, temos que interpretá-la com naturalidade. Depois, do ponto de vista imagiológico, temos que perceber se temos ou não compressão das estruturas radiculares, se temos compressão do canal, se temos alterações de instabilidade e se isso bate certo com as queixas que ouvimos falar. E, mais uma vez, os red flags são sempre importantes, porque muitas vezes há patologias importantes, nomeadamente de infecção, que são subdiagnosticadas, fraturas vertebrais osteoporóticas também são subdiagnosticadas por falta de estarmos atentos a estes pormenores. Portanto, eu acredito sinceramente que grande parte do sucesso do tratamento da patologia de coluna advém deste slide. Passando ao tipo de opções cirúrgicas, começando pela hérnia discal lombar, nós tratamos essencialmente quando temos protusões ou extrusões discais com uma compressão radicular evidente e que bate certo com a clínica do doente, nomeadamente a dor radicular. Dor lombar apenas
mesmo que tenha protusão discal, e se após um exame físico e uma anamnese excluirmos uma compressão radicular, dificilmente a cirurgia vai ter sucesso, e acho que aqui os bloqueios poderão ter um efeito e temos que perceber melhor o que é que se passa ali. Portanto, quando é que eu considero que a cirurgia será viável, e acho que é a principal indicação? Eu aqui divido em duas partes. Indicações absolutas: síndrome da cauda equina, um síndrome neurológico grave, já vou falar a seguir, ou quando temos lesões neurológicas ou as alterações neurológicas evidentes. Aqui uma ressalva: numa fase aguda pode haver um ligeiro déficit de força e que se deve ser acompanhado de uma forma próxima e que muitas vezes acabam por resolver, mas se percebemos que esse déficit neurológico se vai mantendo no tempo, é uma indicação cirúrgica. Quando temos dores, ciatalgias hiperálgicas, em que dificilmente temos o controlo da dor com os fármacos disponíveis, que eu me lembro, acho que só operei 2 doentes até o momento assim, em que doentes que não se levantavam da maca da urgência por dor, e depois já terem feito todo o mundo, ou quando, ao fim de 6 a 8 semanas, existe uma falha de tratamento conservador. Este estudo é um estudo das maiores séries que existe sobre a patologia discal e sobre qual é o efeito da cirurgia na patologia da hérnia de disco. Portanto, sabemos que 90% dos pacientes tornam-se assintomáticos num prazo de 6 a 8 semanas. Sabemos que existe um benefício de cirurgia claro se houver dor lombar com dor irradiada, ciática, compatível com as queixas mais de 6 semanas. Quando este efeito da cirurgia é sobretudo até aos 4 meses, sabemos que após os 4 meses este benefício começa a reduzir, provavelmente por mecanismos de efeitos nociceptivos centrais, e que este efeito da cirurgia é benéfico até aos 8 anos de follow-up. Quando é que não devemos considerar a cirurgia? E ao longo dos anos vamos percebendo que às vezes mais importante do que fazer uma cirurgia é quando não a fazer, e à medida que vamos envelhecendo percebemos que se calhar numa fase inicial éramos mais afoitos, digamos assim, e depois vamos ficando mais reservados. Sobretudo quando não existe correlação clínica e imagiológica, nunca tocar. Quando temos dor lombar apenas, mesmo que tenhamos uma protusão discal ou uma hérnia discal, se não bater certo com outras queixas, não tocar. Quando não foi feito nenhum tipo de tratamento, aquela questão de eu fui ao médico, ao cirurgião ontem, tenho dor há uma semana, tenho que ser operado porque senão vai-me acontecer isto e aquilo, não concordo e não é para operar. Ou então, vou chamar só aqui a atenção também das yellow flags. Portanto, quando existem questões psicossomáticas, questões psicossociais, depois também trabalho num contexto de seguradora que também tem aqui um viés, mas sobretudo quando nós percebemos que a parte psíquica e a compreensão não bate certo, a não ser que estejamos num déficit neurológico claro, só por dor, não tocar. Só de ressalvar este aspecto da síndrome da cauda equina, é um síndrome raro, mas provavelmente cada um de nós, ao longo da nossa vida, em termos de carreira, vamos apanhar um destes síndromes, pelo menos, e que pode ter consequências catastróficas. Portanto, o síndrome da cauda equina é quando temos uma dor lombar intensa com ou sem dor ciática bilateral ou unilateral e, sobretudo, associado a alterações esfincterianas com alterações urinárias, de dificuldade urinária, e que muitas vezes são subvalorizados pelo próprio paciente, que acham que pela dor têm aí alguma alteração, e quando estão associados a parestesias ou sensação de anestesia na região perineal. E porquê é que eu trago isto? Porquê? Porque o diagnóstico tardio, a falha no diagnóstico, tem consequências muito severas e que uma grande percentagem acabam por não recuperar. Mostro-vos apenas este exemplo desta jovem de 33 anos, que era aquela hérnia que estava ali. A hérnia por si só não é assim nada de muito exuberante, não vemos grande compressão do canal, ainda conseguimos ver ali algumas radículas, mas tinha 33 anos, não foi diagnosticada numa fase inicial, depois, por persistência de queixas, depois começou com queixas urinárias, voltou novamente, que já as tinha, já estava com perdas urinárias, mas ela achava que era normal, que era da dor,
e depois começou a ter uma anestesia na região perineal, e quando me apareceu já tinha sido uma cauda equina instalada e, efetivamente, ao final de um ano continuava com algumas queixas, recuperou a contenção urinária, mas ficou com queixas permanentes, poderiam ter sido diminuídas este risco se houvesse um diagnóstico atempado. Também tive um paciente de 60 anos que teve com dor lombar quase 2 meses e meio, associada à ciática, associada a uma anestesia progressiva da região perineal, e que foi o diagnóstico de síndrome da cauda equina foi no estudo pré-operatório, que estava já com uma insuficiência renal, em que o anestesista me disse: se calhar é melhor adiar este doente, porque tem aqui uma insuficiência renal importante. E eu: mas o senhor não se queixou de nada, e qualquer coisa que não bate certo, faz uma ecografia, retenção urinária, estava a ter perdas urinárias por retenção, por overflow, e tinha uma cauda equina que não foi diagnosticada, com 2 meses e meio de medicação, fisioterapia, e que não foi diagnosticada. Quanto a opções de tratamento cirúrgico propriamente dito, atualmente o que utilizamos mais são as microdiscectomias com estes retratores tubulares, com apoio de microscópio. É um tubo de 18 mm em que conseguimos ter um acesso ao canal vertebral com o mínimo de dano das estruturas adjacentes, nomeadamente das estruturas musculares, ligamentares, em que vamos conseguir aceder ao canal preservando todas as funções estabilizadoras. Atualmente também está muito em voga a utilização da endoscopia de coluna para o tratamento desta patologia, em que por pequenos orifícios, menos de 1 centímetro, conseguimos aceder ao canal e, como conseguem ver naquele vídeo, temos uma excelente resolução das estruturas nervosas e conseguimos fazer a remoção de extrusões discais de uma forma segura e com um pós-operatório também feito em ambulatório e com bons resultados. Em outros casos, podemos associar procedimentos de fixação, nomeadamente os famosos sleeves. O que é que isto é? Basicamente, quando nós temos discopatias acentuadas, em casos recidivas de hérnias, em que temos uma patologia discal importante e, dependendo da idade, podemos associar estas fixações, que vamos substituir todo o espaço discal por uma queixa e vamos fazer uma estabilização que pode ser por via percutânea. E quando achamos que as cirurgias de coluna são o ponto final numa carreira desportiva ou que são impeditivas de fazer muitas atividades, temos aqui a prova do Dr. Zé Manuel Teixeira, que é com quem eu trabalho, é o meu chefe. Aos 60 anos, este ano fez a sua segunda meia maratona e já vai com 4 cirurgias de coluna. Portanto, ele teve na altura do internato, teve uma hérnia, foi operado na altura de forma clássica, depois teve uma infecção cirúrgica, depois foi reoperado, depois teve uma hérnia em 2016, mais ou menos, no nível que não tinha sido operado, e depois teve uma recidiva dessa hérnia e acabou com um TLIF 2 níveis por via percutânea, mas que está a correr e a fazer a sua vida normal e consegue fazer tudo. Outro aspecto muito importante, não focado aqui, acho que esta interligação e estas reuniões são importantes porque me permite esta multidisciplinaridade, nomeadamente na parte da reabilitação. Acho sempre fundamental a reabilitação, tanto no pré como no pós. Normalmente, também, uma grande dúvida dos pacientes é quanto tempo eu vou estar imobilizada após a cirurgia discal. O tratamento, o follow-up normalmente destes doentes é ser operados, terem alta no dia seguinte ou no próprio dia, terem 4 a 6 semanas daquilo que eu digo uma vida normal, suave, evitando cargas, flexão de tronco, rotações bruscas de tronco. Para quê? Para diminuirmos o risco de extrusão ou risco de recidiva de hérnia. Por volta das 6 semanas, acho importante iniciar um programa de reabilitação para reforço muscular, estabilização do core, treino proprioceptivo e recuperação dos déficits, e por volta dos 3 meses a 4 meses, retorno a uma vida completa e esportistas a uma vida também completa. Outra patologia é a patologia da estenose lombar. Basicamente é um aperto do canal, como eu costumo dizer, é como uma mangueira quando começa a estar comprimida e a água tem dificuldade em passar. Existem vários tipos de compressão que também já foram abordados.
Esta compressão também pode estar associada à instabilidade que nós chamamos de espondilolistese. Esta espondilolistese tem várias etiologias, as duas grandes maiorias são as degenerativas, que são as facetas articulares que por alterações degenerativas ficam mais permissíveis ao movimento, e as isquémicas que têm origem numa lesão da parte articular. Também já foi apresentada esta classificação, e porquê é que eu ponho aqui? Porque o que está demonstrado é que quando nós temos uma compressão do canal do grau C e D, existe um benefício claro de cirurgia se houver sintomas. Também já foi dito, muitas vezes estes pacientes têm uma estenose importante do ponto de vista imagiológico, mas têm poucos sintomas e às vezes até há um achado diagnóstico e, portanto, aí não deve ser operado. Devemos considerar a cirurgia também quando temos um síndrome de cauda equina, que também pode ocorrer nestes casos. Muitas vezes existe uma estenose do canal e existe uma hérnia numa estenose do canal que vai descompensar um quadro crónico, quando temos um déficit neurológico e quando existe uma falência no tratamento conservador. Para o tratamento desta patologia, classicamente temos as laminectomias, em que basicamente vamos fazer uma remoção de todo a parte posterior da coluna, das lâminas, da apófise espinhosa. No entanto, para estas abordagens existe uma grande comorbilidade, sobretudo das estruturas musculares e estabilizadores da coluna, tanto é que muitas vezes é necessário associar procedimentos de estabilização com os parafusos. Têm sido desenvolvidas técnicas de descompressão minimamente invasiva que permite uma descompressão do canal, descompressão das estruturas neurológicas, sem fusão e preservando as estruturas estabilizadoras. Nós pensamos em fusão quando o nosso ato, ou já existe uma instabilidade clara da coluna, ou o nosso ato vai induzir essa instabilidade. Esta descompressão pode ser, mais uma vez, pelos tais retratores tubulares, um tubo de 18 mm, e conseguimos fazer uma descompressão do canal, ou por via endoscópica. Basicamente, estes tubos, como vemos nesta imagem, vão fazer um afastamento da parte muscular e depois conseguimos aceder ao canal, remover a parte óssea, remover a parte do ligamento amarelo e fazer uma descompressão das estruturas neurológicas. O mesmo pode ser feito também por endoscopia. A fusão, só voltar atrás, a fusão, mais uma vez, é quando temos casos de instabilidade e associamos, como neste caso, uma espondilolistese em que associamos os parafusos e a tal queixo. Por último, as deformidades do adulto da patologia da coluna são patologias bastante complexas, o tratamento é bastante difícil, tanto médico como cirúrgico. No entanto, muitos destes pacientes têm um disability muito marcada e com consequências funcionais marcadas, e depois temos que ponderar muito bem o que é que podemos oferecer. Aqui o planeamento cirúrgico, como vemos ali daquele lado, é bastante importante. Aqui um pequeno caso desta paciente foi abordada por via anterior, por colocação de queixo, que vai permitir uma redução parcial da curva, complementada com o tempo posterior, e conseguiu recuperar os parâmetros daquilo que nós achamos o reequilíbrio da coluna, que é o mais fundamental sempre que falamos de uma patologia de deformidade. Por último, só vou apresentar aqui um caso, um paciente de cá do Algarve, do Algarve Pain Center. É um senhor de 67 anos, praticante de golfe, que ama o desporto, veio para cá para aproveitar a sua reforma e aproveitar as condições locais. Tinha uma estenose canal, foi operado, fez uma laminectomia clássica. No entanto, teve um alívio imediato da dor. No entanto, ao fim de um ano e meio, tinha voltado as queixas de dor lombar intensa, tinha dificuldade em estar por tempo prolongado de pé, de fazer caminhadas, tinha dor severa a nível da face anterior da perna, deixou de jogar golfe, que era aquilo que ele gostava de fazer, e tinha caminhadas muito limitadas. Já tinha feito alguns tratamentos percutâneos de dor, mas mantinha as queixas. E aqui o que é que nós vemos? Vemos uma escoliose degenerativa. Vemos aqui então o aspecto da ressonância com estenose multinível. E o que é que nós fizemos? Por uma via minimamente invasiva, pela parte anterior, colocamos estas queixas que permitiram recuperar o disco e a lordose, que é fundamental a nível da coluna lombar, e depois complementamos com uma fusão
percutânea posterior. Aos 6 meses pós-operatórios, estava a voltar a jogar golfe na África do Sul, num torneio. Para terminar, então aqui as frases que temos com frequência na consulta. São pacientes que têm dor severa e então acham que obrigatoriamente têm que ter um problema muito grave da coluna e ficam às vezes chateados quando uma pessoa diz que do ponto de vista imagológico não tem nada. Portanto, aqui aquelas causas, muitas vezes muito miofaciais, psicológicas também, são normalmente pacientes com quadro ansioso ou depressivo importante e claramente aqui o tratamento não é pela via cirúrgica. Outra coisa também que os pacientes acham é que todos os pacientes acham que têm um trabalho pesado, desde o operador de caixa ao toda a gente tem um trabalho pesado. Portanto, e acham que é o trabalho pesado que lhes causa estes problemas da coluna, o que não é verdade. Sabemos que 70% a 80% das alterações que nós vemos do ponto de vista imagiológico da coluna têm componente genético. Há um estudo muito engraçado com gêmeos homozigóticos em que verificaram que um era da construção civil e o outro era secretário e do ponto de vista imagiológico as colunas eram muito parecidas. Aquela questão também muito comum que é, eu tenho 2 hérnias na coluna há 30 anos e então eu tenho um problema muito severo. Como eu já disse, isto não faz sentido. Se eu for operado à coluna, nunca mais posso fazer o meu desporto, não posso trabalhar, vou ter que mudar a minha vida toda, o que também não é verdade, como vimos. E também não é verdade que eu fui operado à coluna, então também estou muito limitado ou tenho um problema da coluna, não posso jogar, não posso fazer. Acho que é um erro. Se eu for operado à coluna, também esta é muito típica, vou ficar tetraplégico ou paraplégico e vou ter que andar de cadeira de rodas. Como vimos a nível da coluna lombar, nós estamos a falar em radículas nervosas, nós estamos a falar do sistema nervoso central, portanto, quanto muito se houver um dano neurológico, podemos ficar com um déficit neurológico focal e não dos 2 membros e bilateral, só com muitas coisas. Se eu tiver uma hérnia de disco que tem que ser obrigatoriamente operado, como já vimos, não. E outra coisa também muito importante que é, eu se fui operado uma vez à coluna, então nunca mais vou ter problemas na coluna. Portanto, isto também não é verdade. Vamos ter problemas degenerativos. Muitas vezes, se eu for operar a um nível, tenho o risco de ser problema no nível adjacente e é importante as pessoas também perceberem isso. Muito obrigado.